Olá pessoal, meu nome é Bruno Augusto Mazzaquato, sou professor da Universidade Federal de Santa Maria e dentro do curso sobre ferramentas do Google abordaremos o tópico 3. Neste vídeo trabalharemos com a ferramenta Google Meet. Iniciaremos acessando a ferramenta através da página do Google. Nessa opção, onde temos as ferramentas do Google disponíveis, podemos ir na opção Google Meet ou Meet principal. Na tela inicial do Google Meet, temos algumas opções, né? Como criar uma nova reunião, digitar o código de uma reunião existente, já criada anteriormente. Vamos na opção criar uma nova reunião. Aqui temos possibilidade de criar uma reunião para depois, onde basicamente essa opção ela gera um link de uma reunião. Então, clicando aqui, ele já gera um link para uma reunião que pode ser utilizada mais tarde, né? Uma outra opção seria a criação da reunião instantânea e, por fim, o agendamento no Google Agenda. Nessa opção do Google Agenda, a ferramenta ela abre o Google Agenda, onde é criado um novo evento, né, com um link para o Google Meet. Dessa forma, podemos especificar o título desse evento, convidar participantes, definir notificações, definir qual é a agenda que será adicionado a esse evento, né, da conta do usuário, como foi apresentado na videoaula sobre Google Agenda. Com relação ao Google Meet, temos essa opção aqui, então, onde é possível copiar o link na engrenagemzinha, né, nas configurações, temos algumas possibilidades de configuração, como definição quem vai gerenciar essa reunião, né? Então, gerenciamento de organizadores, permitindo então a restrição de adição de novos participantes, o compartilhamento de tela, envio de mensagem no chat, envio de reações, ou seja, podemos definir aqui algumas permissões para os participantes. Né? O acesso à reunião, se esse acesso vai ser de forma que automática ou que os participantes deverão solicitar uma permissão para o ingresso nessa reunião. Né? A definição de co-organizadores, então podemos atribuir a um novo co-organizador, né, que poderá gerenciar então o ingresso desses novos participantes ou até mesmo realizar configurações nessa reunião. E também com relação à criação de salas temáticas, né? Isso a gente vai detalhar um pouco mais agora neste vídeo. Então vamos cancelar. Então, essa é uma das formas de trabalhar com a criação de uma reunião de forma agendada, né? De forma utilizando então o Google Agenda. Retornando para a opção Nova Agenda, temos a possibilidade de iniciar uma reunião instantânea. Após a criação da reunião, então temos algumas configurações na interface da ferramenta. Como podem ver, ela inicia com uma janela mostrando o link e a possibilidade de adicionar outras pessoas nessa reunião. Nessa opção, temos a possibilidade de convidar novos participantes. Então podemos selecionar aqui o curso Projeto 01 e enviaremos um e-mail então com o convite. Então o usuário tem a possibilidade de receber esse link para participação da reunião. Uma outra possibilidade seria copiar o link, né, e enviar por outros meios alternativos em relação ao e-mail. Na parte inferior, então, temos o nome do usuário logado e também o código da reunião. Na área central inferior da ferramenta, temos algumas opções de desativar e ativar o microfone, desativar e ativar a câmera, adicionar a legenda na reunião. Então, uma vez que os usuários, os participantes, eles falam, a legenda é apresentada em tempo real. Além disso, podemos também enviar uma reação. Então, uma vez que os participantes estão se comunicando, os demais podem adicionar reações, né? Então, enviando alguns emotions com relação à fala.
Uma outra opção da ferramenta Google Meet é o apresentar agora. Essa opção possibilita que os usuários compartilhem uma guia do seu navegador, uma janela de algum software no computador ou a tela inteira. Então, se selecionarmos a opção uma guia, podemos marcar aqui, né? Nesse caso, tem uma outra janela do Chrome, ele considera como sendo uma guia do Chrome, né, que eu posso compartilhar. Uma outra opção seria selecionar aqui, por exemplo, essa janela, a outra janela do Chrome, né? E por fim, temos a possibilidade de compartilhar a tela inteira. Então, a diferença de compartilhamento da tela inteira para uma janela e uma guia é que a tela eu posso transitar entre múltiplos softwares no meu computador e ele vai apresentar esse comportamento também para os participantes. Com relação à janela e à guia, no caso, os usuários só irão visualizar a janela ou a guia que está sendo apresentada. Esse pode ser um recurso útil quando precisamos apresentar somente uma determinada apresentação ou recurso para os participantes, né? Então vamos utilizar aqui a opção de janela e vamos marcar a opção dessa janela do Chrome. Eu alternar aqui para a janela, eu posso manipular então a janela, dependendo do que for necessário, né? Fazer as navegações e apresentações conforme for preciso. Isso será apresentado para os participantes. Uma vez que é fechado, por exemplo, a janela, ele acaba encerrando aquele compartilhamento da tela para os demais participantes. Vamos ver a diferença na apresentação da tela cheia, por exemplo. Vou marcar essa opção aqui da tela 2, então é um outro monitor que estou utilizando nesse computador. Uma vez que eu compartilho essa tela, eu já estou com a janela no outro monitor, estou fazendo navegação e consigo apresentar isso para os demais participantes. Como podem ver, isso facilita, né? Ainda mais quando a gente está utilizando mais de um monitor, podemos visualizar o que está sendo apresentado e também percorrer então os recursos que são necessários, né, para a apresentação em uma determinada reunião. Tá? O encerramento, uma vez que a gente fecha a janela, ele já encerra. Nesse caso da apresentação da tela, precisamos vir na opção parar a apresentação ou até mesmo nessa opção aqui, interromper a apresentação. Tá? A próxima opção que temos na ferramenta é o levantar a mão. Uma vez que o usuário, o participante da reunião, ele clica nessa opção, é sinalizado então que o participante ele deseja pedir a palavra. Então, como podem ver, uma vez que o usuário clica, ele fica alguns segundos com a mão levantada e depois essa mão ela é desativada, né? Então, se múltiplos usuários forem clicando, ele cria uma lista com uma ordem, né, dos usuários que levantaram a mão para pedir a palavra. Além disso, temos aqui algumas outras opções, como a criação de uma lousa interativa. Essa opção ela irá criar quadro na ferramenta Google Jamboard. Então podemos aqui selecionar a opção abrir uma lousa interativa. Então ela abre a ferramenta do Google Jamboard com um quadro em branco para que possa ser compartilhado com os participantes. Então, como podem ver aqui, essa lousa ela vai estar disponível, né, para os demais participantes. Então, podemos compartilhar essa lousa com os demais participantes para que eles visualizem o que está sendo apresentado, né? A próxima opção que temos aqui seria o gerenciamento da gravação. Se eventualmente há a necessidade de gravar a reunião, podemos selecionar então essa opção. Podemos marcar aqui, por exemplo, Português Brasil e começar a gravar. Ao final da gravação, esse arquivo ele é armazenado no Google Drive com a gravação da videochamada. Algumas opções em termos de configuração de layout de tela, né? Então podemos aqui selecionar algumas opções como os participantes da reunião serão apresentados. A opção padrão é automática, então ele vai transitar entre um grid dos participantes, né, com a imagem dos participantes, e também a tela cheia com o usuário que estiver falando, né? Então ele acaba
tendo essa possibilidade, principalmente na gravação, né? Uma vez que o arquivo é gravado, quando um usuário está falando, ele fica com tela cheia no arquivo final, né? Podemos também definir aqui uma barra lateral, onde temos um grid de usuários, de participantes, e o usuário que está fixado, né, que está com a palavra, ele fica com tela cheia. Então são algumas opções. Temos a possibilidade aqui no mosaico definir a quantidade de participantes que serão apresentados nesse grid das imagens. Então pode ser customizado aqui desde a opção aqui com 6 até mesmo 49 participantes na tela. Então isso é uma configuração que facilita a visualização dos participantes da reunião. Dando sequência, temos a opção de tela cheia, né? Uma vez que eu clico nessa opção, ela utiliza toda a tela do meu monitor. Com a tecla ESC retornamos ao tamanho desejado. Temos também a opção de abrir Picture in Picture, ou seja, ele abre uma imagem, uma janela no canto, né? Onde podemos trabalhar com outras janelas aqui e, da mesma forma, visualizar o que está sendo apresentado, o que está sendo tratado na reunião, né? Se eventualmente um participante estiver falando, eu posso deixar essa imagem no canto aqui para uma melhor visualização. Podemos clicar aqui para transmitir nesta janela principal. Então, nessa opção aqui podemos aplicar alguns efeitos visuais, como plano de fundo para a tela do usuário, né? Então, o que será apresentado para os demais participantes. A ativação de legenda, então posso aqui configurar as legendas que serão tratadas, como nessa opção, né? Então consigo configurar também e eventualmente realizar alterações, né? Outras opções aqui, como ouvir a reunião por telefone, não é disponível no Brasil. Podemos informar algum problema eventual que possa ter acontecido durante uma reunião, né? E algumas configurações. Nas configurações, temos a possibilidade de configurar, então, o áudio, vídeo, gerais, legendas e reações. No áudio, temos como opções o microfone que será utilizado. Nesse caso, estamos utilizando o microfone do computador. Podemos configurar se há uma necessidade de filtrar os sons no microfone, então, eventualmente, o participante está em um ambiente com ruídos, pode ser ativada essa opção de cancelamento do ruído. Tem a possibilidade de definir o pressionar para falar, então o usuário pressiona a tecla espaço e é ativado o microfone do participante. Se ele solta o espaço, é desativado, então isso evita que possa ter áudios indesejados, né? A opção alto-falante também, mesmo caso, né? Estamos utilizando o padrão, mas pode ser configurado outras opções de alto-falante para ouvir. Além disso, temos opções aqui de controle de chamada, como configurar outros dispositivos no computador para serem utilizados na ferramenta, né? Com relação ao vídeo, nesse caso estamos utilizando uma câmera integrada, mas pode ser utilizado câmeras USB, enfim, outros recursos dependendo da necessidade, né? Há a possibilidade de ajuste de iluminação do vídeo, eventualmente, se for necessário uma melhoria na visualização, enquadramento, se por algum motivo a câmera não possa ser posicionada para melhorar o enquadramento, né? A ferramenta ela realiza um recorte para centralizar o participante na tela. Então são algumas opções que podem ser ativadas e desativadas dependendo da necessidade. Além disso, aqui podemos configurar qual é a resolução que será apresentado tanto na resolução de saída, ou seja, o que está sendo transmitido, né, e na resolução de entrada. Na opção de gerais, temos a possibilidade de definir se as chamadas irão remover o usuário. Então, uma vez que a gente fica por último na reunião, ela tem a possibilidade de encerrar essa chamada. Com relação às legendas, temos a possibilidade aqui de configurar se a reunião vai conter legendas, né, o idioma da legenda, e também se tem a tradução, né. Na opção reações, temos a possibilidade de definir se essas reações elas serão mostradas das outras pessoas. Então, se as reações elas terão alguma animação, né, elas irão subir na tela aqui, e também se as reações terão som. Então, são algumas opções em relação às reações. Além disso, temos aqui
a opção dos participantes, então podemos visualizar quais participantes estão na reunião, realizar pesquisa, desativar o som de todos os participantes e adicionar novos participantes, né? Nesse caso aqui, inicialmente havíamos mostrado como convidar um participante, né? Da mesma forma podemos fazer aqui, selecionando o usuário, um ou mais. O link da reunião será enviado para os participantes que forem convidados. Algumas opções aqui como fixar na tela, né? Então podemos definir quando queremos selecionar um usuário que deve ficar em tela cheia, né? Então podemos fixar nessa opção aqui. Além disso, temos a opção de mensagens na chamada, onde podemos permitir que os usuários, assim como estou como organizador da chamada, né, posso definir que todos os participantes enviem mensagem, né? Nesse caso aqui, no momento que foi criada a lousa interativa, foi compartilhado esse arquivo, então, com os demais participantes, para que eles tivessem acesso, né, ao que estava sendo trabalhado na ferramenta, né? Uma outra opção seriam as atividades. Nessa opção, temos a possibilidade de trabalhar com enquetes, a gravação, como anteriormente foi detalhado, assim como a lousa interativa, um recurso de perguntas e respostas, sala temáticas e transcrições. Aqui um recurso bastante interessante são as salas temáticas, né? Eventualmente é necessário criar grupos de uma determinada chamada para tratar assuntos específicos. Então, selecionando essa opção, o organizador ele tem a possibilidade de criar salas temáticas. Então aqui percebam que eu cliquei, vou criar 2 salas, posso definir um tempo de duração, posso definir um nome específico. Essa será uma sala. Como eu só tenho um usuário, vou precisar arrastar quais são os participantes, né? Nesse caso, percebam que eu arrastei curso Projeto 02. Se tivessem outros participantes, eu poderia ir arrastando, né? Então aqui tenho possibilidade de criar. Então, uma vez que eu abro as salas, né, o usuário curso Projeto 02 ele será movido então para a sala Jamboard. Eu vou participar. Então percebam que nessa sala ela fica com uma tarja superior informando o nome da sala temática. E aqui temos também as configurações, né, quais foram as salas criadas, qual é a sala que eu estou participando, né. Como organizador eu consigo editar as salas e fechar as salas, né. Aqui o usuário tem a possibilidade também de, se eventualmente for necessário, ele participar de outra sala. Há uma possibilidade de configuração entre diferentes salas, né, temáticas de uma determinada reunião. Vamos fechar as salas para retornar à sala principal. Então, essas são algumas atividades que podem ser utilizadas na ferramenta Google Meet. Os controles do administrador, já tinha citado anteriormente, então, como moderação da reunião, o organizador ele pode gerenciar, né? Então, permite que você restrinja o que os participantes podem fazer na reunião, deixando marcada essa opção, permitindo, então, o compartilhamento de detalhe. Então, eu permito que os demais participantes compartilhem a tela, enviem as mensagens, enviem reações, ativem o microfone, ativem o vídeo. Então, são algumas configurações que podem ser customizadas dependendo da necessidade. Da mesma forma, essas configurações elas são elencadas para as salas temáticas, né? O acesso rápido é uma configuração disponível no Google Meet para que o usuário convidado ele não precise solicitar a participação, né? Ele já entre automaticamente. Então, são algumas configurações disponíveis aqui na ferramenta, em termos de configurações. Esse vídeo trabalhamos com a ferramenta Google Meet, apresentando as principais configurações e recursos disponíveis. Ficamos por aqui, um abraço.